Siga o Twitter do Fala Bahia, siga o Twitter também, @EmersonJosé, e fique por dentro das notícias da Bahia FM, da TV Salvador e também da Rádio CBN 100,7. O Réveillon de Salvador na Barra está confirmado e vai ter a tradicional queima de fogos. O governo do estado anunciou que está liberando R$1 milhão para a Prefeitura de Salvador investir em fogos e na estrutura da festa. Além disso, na semana passada, Carlinhos Brau já tinha oferecido de graça à Prefeitura o trio e músicos para fazer o Réveillon andante entre a Barra e Ondina, o mesmo circuito do Carnaval, que é o circuito chamado de Circuito Dodô. A autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. Se eu fosse autoridade por um dia, eu queria ser prefeito para poder melhorar o trânsito dessa cidade, porque está um caos, né? Precisando de passarelas, novas avenidas, o metrô que não desencalha, né? O novo metrô que só promessa que vai ser construído do aeroporto para o centro da cidade, né? Porque quem vai para a Paralela sai, mas não chega, dependendo do destino. Então tem muita coisa a ser feito e eu começaria pelas avenidas, melhorando o trânsito da nossa cidade. Obrigado, Jairo. Falando do Circuito Dodô, eu queria só lembrar que foi lei minha, né? Circuito Dodô, que é o da Barra, Circuito Osmar, que é do Campo Grande, e o Circuito Batatinha, que é do Pelourinho, quando fui vereador aí, por 12 anos na Câmara Municipal de Salvador. Foi aberta nesta quinta-feira no Palacete das Artes a exposição As Mulheres e o Universo de Jorge Amado. A mostra apresenta quadros, objetos e esculturas que lembram trechos e personagens das obras do escritor baiano. Quem fala um pouco sobre a exposição são as artistas plásticas Maria Adair e Eliana Kertes. Ele é um dos escritores mais conceituados da história da literatura brasileira, publicado em mais de 55 países, traduzidos em mais de 49 línguas. As Mulheres e o Universo de Jorge Amado poderá ser descoberto na exposição que está disposta aqui no Palacete das Artes, na Graça. A gente vai conhecer um pouco mais a respeito disso com a própria Maria Adair. Ela é uma das expositoras que traz o universo de Jorge Amado aqui para o público baiano. Maria Adair, seja bem-vinda ao Fala Bahia. Conta um pouco para a gente sobre o que o público pode descobrir deste universo de Jorge Amado. Primeiro, eu quero agradecer a sua visita antecipada, mesmo antes de abrir a exposição. Nós estamos ainda com a exposição sendo montada, então ainda algumas coisas não estão no lugar. Mas a ideia é mostrar alguma coisa do universo que Jorge Amado mostrou no seu livro. Um universo muito grande. E então nós pensamos apenas alguns detalhes, porque ele inteiro não iria caber aqui dentro desse palacete. A gente vai então caminhar um pouco e falar sobre esses detalhes aqui que estão dispostos. Aqui nós já temos duas esculturas, né? Fala um pouco sobre elas. Elas são pinturas sobre potes de Rio Real. O Rio Real desemboca lá no Atlântico, junto da cidade de Mangue Seco, onde Tieta morava, de acordo com Jorge Amado. Então eles estão presentes aqui na sala que eu intitulei de Sala Tieta. Outros espaços também estão dispostos aqui, cada um com uma obra. Potes que eram usados antigamente para colocar água, né? Água de beber, água para usar em casa. Então a gente sai daqui e vai ver a água representada em outras telas, outras pinturas, dessa vez agora em telas, e elas representam águas do mar. A cada uma delas eu dei uma expressão de Jorge Amado. Essa daqui, por exemplo, Presente para Iemanjá. Do que trata este quadro? Em algum livro dele eu li, Nas Ondas Verdes do Mar. Então fiz umas ondas verdes aí para que ele fique lembrado. Agora ao lado dos quadros também estão colocados dizeres, né? As Ondas Verdes do Mar. Esse daqui, se não me engano, no mar tudo era misterioso como a luz das estrelas. Então eu fiz um mar à noite, que as estrelas aparecem à noite, e alguns reflexos aqui. Como poucas pessoas, a senhora conhece histórias relacionadas a Jorge Amado pela convivência até mesmo. O que é que a senhora pode contar para a gente que o público também poderá conferir aqui na exposição? Bom, eu vi Jorge Amado algumas vezes, não era meu amigo assim, né? Mas uma vez eu estava indo para Paris e Caribé soube que eu estava indo para Paris, perguntou se eu podia levar um presente para Jorge Amado, porque tinha passado o aniversário dele e não tinha dado nada. Eu disse, levo com todo prazer. Chegando lá, liguei para Jorge Amado, ele convidou a minha e minha filha para irmos lá no apartamento dele
e entreguei o presente. E eu estava expondo em Paris, convidei para ele ir visitar minha exposição, ele foi e deixou um texto lá escrito belíssimo. Então isso eu acho que foi muito importante para mim. E também quando foi festejado o aniversário de 80 anos dele aqui, que houve uma grande festa no Pelourinho, você se lembra? Eu mandei pelo correio um presente para ele, que era uma série que eu tinha feito de relógios. As pinturas ficavam no relógio de pulso. E ele me mandou um bilhete depois de agradecimento, um cartão muito bonito, agradecendo pelo poema que eu tinha escrito e pela presente. Agora as obras dele também estão muito bem dispostas aqui, né? O Quincas Berro d'Água também será evidenciado, o Sumiço da Santa. Essas aqui, elas representam árvores, que são uma presença muito grande no quintal da Rua Lagoinhas 33, onde ele morava aqui em Salvador, e que o arquiteto da casa, Gilbert Chaves, classificou como uma catedral verde. Então eu pintei uma série de catedrais verdes. Com as árvores que ele tinha no quintal, jambeiro, goiabeira, fiz um araçazeiro ali, e jaca também, e banana, folha de banana. Um outro ponto que chama a atenção logo neste corredor é o painel dos fuxicos que a senhora preparou, né? Como é que surgiu a ideia da senhora fazer este painel de fuxicos? Escolhi CD como suporte para essa pintura, porque CD é um suporte para a música também, que é tocada num tocador de CD, né? Então, os CDs foram preparados, lixados, receberam base, e a mesma tinta que eu uso nas telas foram usadas aqui. E o tema de cada um deles é um cantor de Salvador, um músico de Salvador, um trio elétrico ou um bloco de carnaval, Filhos de Gandhi, Leaê. Os ritmos que tocam a Bahia. No Carnaval da Bahia tudo se mistura, tudo se une, tudo se junta. E aqui está tudo junto também. A gente vê Beijo, Camaleão, Chechel, Tuca, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Xande, Timbalada, Araqueto, tá todo mundo misturado aí. A senhora começou a fazer este quadro em quando? 2000, 2001? Comecei no ano de 2000, no mês de fevereiro, na época do carnaval. Então pintei só fevereiro. Então eu resolvi que todo ano eu pintaria, durante o período de carnaval eu continuaria a série. E mesmo assim eu acho que não está completo ainda vou ter que continuar pintando durante outros carnavais. Nós vamos continuar desbravando um pouco mais deste universo e agora das mulheres de Jorge. As belas formas e a sensualidade das mulheres de Jorge também podem ser conferidas aqui na exposição com o trabalho desenvolvido pela artista plástica Eliana Kertz, que vai contar para a gente agora de onde surgiu esta ligação com as obras de Jorge Amado. Pois é, eu acho que a obra de Jorge Amado me revelou e acho que revelou a todos os baianos uma identidade. Né? Primeiro que em toda a literatura dele ele valoriza muito, muito a mulher, o feminino. E são sempre mulheres belas, mulheres sensuais, mulheres às vezes sapecas, fogosas, mulheres tímidas, mas todas muito valentes e todas com muita vontade de serem independentes. Não é isso? Eu acho que é uma característica da literatura de Jorge, além de outras coisas. Eu foquei nas mulheres. E por quê? Porque eu acho que a Bahia, essas mulheres representam muito a Bahia. Ele revelou para a gente e eu acho que revela para o mundo uma Bahia com essas baianas todas de, como ele fala, ancas largas e seios fartos. Não é? A Bahia é isso, a Bahia é larga, é gorda, a Bahia tem uma alma generosa. E acho que isso me influenciou muito, muito antes até dessa exposição. Um painel que com certeza o público vai gostar é a remoldura que você fez do Bataclan. Né? A gente vai conferir isso agora e você explica pra gente como é que foi montar todo este cenário. Tá bom? Legal, vamos lá? A sensualidade das mulheres do Bataclan estão dispostas aqui nesse painel. Como foi organizar e pensar esta imagem?
Eu comecei a reler os livros de Jorge e alguns até li pela primeira vez, que eu não havia lido ainda, e vi assim como todo esse mundo também que não é tão conhecido, meu, por exemplo, não é tão conhecido, mas como ele é frequente nas ruas, como a gente vê a Bahia, por exemplo, né? Tem 1001 histórias de Bataclan, de Trianon e de vários cabarés, de vários castelos, como ele chamava, e toda uma vida muito rica que existe aí dentro. Então, eu tive vontade de fazer também uma homenagem ao Bataclan, entendeu? Que era o castelo mais importante de Ilhéus, talvez da Bahia toda, e aonde passavam, vinham os cantores e cantoras, era o palco dos grandes acontecimentos, vinham cantores de fora do país, e todas elas, e tudo isso mantido pelos grandes coronéis do cacau. Eu tentei aqui com esses painéis mostrar assim, o jeito de cada uma, e de como cada uma participava. Todas elas têm um nome, vai ter a historinha delas, também pequenininha, mas dizendo o que é que uma faz, o que é que a outra faz. Uma, por exemplo, é de 14 anos, mas tinha 2 de ofício. Enfim, eu conto as coisinhas assim, devagar. Essa homenagem a Jorge Amado é uma das homenagens. Ele devia ter muitas homenagens aqui na Bahia, ele merecia ter ser muito mais homenageado do que foi, mas vai ser, até agosto do ano que vem, com certeza vai dar. E eu queria agradecer a Murilo Ribeiro, que é diretor do museu, e ao governador, Jacques Wagner, também a oportunidade da gente fazer essa exposição nesse espaço tão bonito e que dá para a gente dispor um pouco do tanto que é a obra de Jorge Amado, pelo menos uma partezinha está aqui. Hoje à noite ela já está aberta ao público? Com certeza, a partir das 7 horas o museu está aberto, o Palacete das Artes está aberto com toda essa obra de Maria Daí e a minha, homenageando Jorge Amado. E o público vai poder conferir a partir desta noite muitas coisas especiais, né, Daí? Convidamos o público para, junto conosco, prestar esse grande tributo a Jorge Amado, que é um baiano que merece demais a nossa homenagem, não só das artistas que estão fazendo trabalho, mas de todos os baianos. E a exposição se prolonga durante todo o período de verão da Bahia, período de festas que eram representadas nos livros de Jorge Amado, e as pessoas podem continuar visitando nesse espaço bonito e agradável e artístico daqui da cidade de Salvador. Com todas as especificidades e a especialidade do trabalho desenvolvido por este grande mestre. Voltamos aos estúdios do Fala Bahia. A gente volta daqui a pouco.